Boa noite, queridos. Boa noite, queridas. Que Deus abençoe. É uma alegria estarmos juntos, ainda que de forma remota, para a nossa transmissão dessa noite. Nosso musical de Páscoa, uma programação toda especial para abençoar sua vida, sua família. E eu queria iniciar essa noite com um cumprimento todo especial aos irmãos e irmãs da Primeira Igreja Presbiteriana de Santos, que não podem estar reunidos presencialmente, mas nos acompanham essa noite. Que Deus te abençoe. Um abraço também todo especial aos irmãos da Igreja Presbiteriana Eclésia, uma congregação aqui da Primeira Igreja de Santos, que também participam da transmissão essa noite. Que Deus abençoe. Essa é uma transmissão conjunta, nós temos as duas igrejas participando dessa mesma transmissão. Um grande abraço também a todos os amigos e amigas que nos acompanham essa noite, de tantos lugares. Que Deus os abençoe e que a graça de Deus esteja sobre vocês. Eu quero também mencionar todos aqueles que nesses dias tão difíceis que nós vivemos, estão enfrentando os efeitos da pandemia, sejam em sua saúde, sejam financeiramente, sejam como for. Nosso coração está com você, que Deus te abençoe. A nossa oração e esperança é que essa noite possa trazer ao seu coração paz, tranquilidade e esperança. Que o Senhor te abençoe. Como eu disse, a nossa programação essa noite é especial, o musical da Páscoa, e todo preparado com cuidado, com dedicação, com amor, para que a mensagem de Cristo, a mensagem da Páscoa, a mensagem dessa data toda especial, possa alcançar o seu coração e te abençoar. Eu quero orar com você, convidar você, para que nesse momento nós possamos orar juntos ao Senhor. Pai querido, Deus bondoso e santo, nós reconhecemos diante do Senhor a nossa total dependência de Ti. Reconhecemos que se o Senhor não nos sustentar, se o Senhor não nos guiar, se a nossa força não vier do Senhor, tudo aquilo que nós temos se mostrará insuficiente para momentos de crise como esse que nós enfrentamos. A nossa oração, Pai, é que o Senhor nos ajude essa noite, trazendo ao nosso coração uma palavra, seja ela cantada, seja ela pregada. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor manifeste a Tua presença entre nós e que o Senhor nos ajude a compreender os Teus propósitos, a Tua verdade, a Tua bondade, a Tua justiça, nesses momentos em que os nossos olhos e que a nossa mente ficam confusos com tantas informações desencontradas. Os nossos olhos se voltam para Ti essa noite, a nossa esperança é posta em Ti. O nosso coração descansa no Senhor. Tu és a nossa esperança e o nosso cuidado. Por isso nós pedimos ao Senhor, Pai, que nos ajude essa noite, nos abençoe essa noite, nos edifique essa noite. Que aqueles que estão enfermos, Deus, possam ser tocados pelo Senhor. Que aqueles que encontram o seu coração angustiado, entristecidos, frustrados pelas circunstâncias, possam encontrar descanso no Senhor. Tu és o descanso para a nossa alma. Que aqueles cujos joelhos estão vacilantes possam encontrar firmeza, força que vem do Senhor. E que a todos nós o Senhor edifique a fé, fortaleça a nossa fé e nos ajude a encararmos os dias difíceis que temos diante de nós, louvando ao Senhor, confiando no Senhor e exaltando ao seu nome. A nossa oração é que o Senhor glorifique a si mesmo, que o Senhor exalte a si mesmo, que o Senhor se mostre poderoso, bondoso e justo diante de todos nós. Louvamos ao Senhor essa noite, pelo privilégio que temos de celebrar essa noite de Páscoa, essa noite e esse final de semana onde essa obra tão especial de salvação, realizada em Cristo Jesus, nos foi concedida, nos foi apresentada e é relembrada por todos nós. Te louvamos pelo privilégio de termos na ressurreição do nosso Senhor a esperança de que um dia todos nós ressuscitaremos também e que na ressurreição dele estamos firmados nessa promessa.
Senhor, que a todos aqueles que vão servir ao Senhor aqui essa noite, o Senhor possa abençoar. Tantas horas de ensaio, de preparação, de dedicação, para que todos aqueles que nos assistem, mas que principalmente ao Senhor, essa apresentação pudesse ser feita. Que o Senhor os capacite, os ajude e os abençoe, para a glória do Teu nome, Pai. Amém. Amém. Eu quero convidar desde já você que está nos assistindo essa noite, nessa transmissão, a louvar ao Senhor conosco. Nós vamos entoar agora o hino de número 52. Boa noite, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, como está conosco aqui também nessa noite. E eu gostaria de ler um texto com os queridos. Ele se encontra em Colossenses, capítulo de número 1, e nós leremos do versículo 13 até o número 18. Colossenses, capítulo 1, do versículo 13 até o versículo de número 18, que diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Meus irmãos, nessa noite, o personagem, ou melhor, a pessoa principal, não sou eu, não são as vozes que cantarão aqui, mas é Jesus Cristo. É por meio de Jesus Cristo
que fomos alcançados. E é por meio de Jesus Cristo que o meu coração, que o seu coração, como ouvimos nessa manhã, é pleno de Deus. Porque Jesus Cristo se fez como um de nós, pagou o preço que era nosso, e hoje Ele vive, Ele reina e está conosco. Nessa noite, que o seu coração, que o meu coração, que o nosso coração possa adorar, possa exaltar, possa bendizer Jesus Cristo, que é o único, merecedor e digno da nossa atenção, da nossa adoração e de tudo que há de melhor das nossas vidas. Por isso, usem deste momento como uma experiência com Cristo, tendo uma experiência com Deus, e assim que a sua vida, que a minha vida sejam edificadas para a glória do nosso Deus. Que Deus nos abençoe e que você possa ser tocado por esse musical e que o Espírito Santo fale ao seu coração tremendamente. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Que Deus te abençoe. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele veio para abrir os olhos aos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Mas essa libertação tinha um preço que ele pagaria, sofrendo e morrendo por eles. Seu corpo seria dolorosamente ferido e seu sangue derramado, selando a reconciliação de Deus com o seu povo e reunindo em um corpo aqueles que ele veio libertar. Em sua última refeição na companhia de seus discípulos, ele deu um novo significado à comemoração da Páscoa dos hebreus. Pão partido e repartido, e vinho distribuído e compartilhado, eram a representação visível de seu corpo e sangue oferecidos em favor de seus amados, libertando-os de suas prisões individuais e unindo-os em um só corpo, que apesar das diferenças entre seus membros, jamais será dividido. Este é meu corpo partido por vocês, partilhado por vocês. Vocês, meu corpo partido e juntado para o compartir, em memória de mim, perfeitos em unidade, mas não na uniformidade. Este é meu sangue que é dado por vocês, vinho da nova aliança, vermelho que faz ver melhor a verdade, para o compartir, verdade que habita cada corpo como cores do arco-íris, filhos da luz, suas cores diferentes são uma em mim, um prisma ao amor.
Este é meu corpo partido por vocês, partilhado por vocês. Vocês, meu corpo partido e juntado para o compartir. Em memória de mim, perfeitos em unidade, mas não uniformidade. Este é meu sangue que é dado por vocês, vinho da nova aliança, vermelho que faz ver melhor a verdade para o compartir. Verdade que habita cada corpo como cores do arco-íris. Filhos da luz, suas cores diferentes são uma em mim, um prisma ao amor. Verdade que habita cada corpo como cores do arco-íris. Filhos da luz, suas cores diferentes são uma em mim, um prisma ao amor. E foi esse amor que o fez tomar as nossas enfermidades e culpas. Por esse amor ele aceitou ser esmagado. Com esse amor sua vida foi uma oferta ao Pai pela nossa culpa. Venha comigo, vamos olhar de perto. O caminho da cruz diz respeito a mim e a você, pois foi por causa de nós que ele escolheu trilhá-lo. Desde o primeiro jardim, no Éden, esta é a nossa história, como raça humana e como indivíduos. Eu estava lá. Você também estava lá.
No mesmo jardim em que ele se entregou totalmente à vontade do Pai, foi entregue traiçoeiramente por um de seus discípulos aos guardas enviados pelos sacerdotes e abandonado pelo grupo de amigos mais íntimos. Os líderes religiosos promoveram um julgamento forjado e executado de forma ilegal e perversa, entregando-o finalmente ao poder público. Ninguém quis assumir abertamente a responsabilidade pela sentença. E o governador Pilatos fez um conveniente uso político de um expediente cultural para depois lavar as mãos. Jesus foi trocado por um condenado para morrer no lugar dele, ilustrando desta forma o que aconteceria com cada um que é alcançado pelo efeito e eficácia de seu sacrifício. Representados por Barrabás, eu e você estávamos lá. Então, ele tomou a cruz sobre as costas e iniciou o trecho final, o mais terrível e sofrido, de sua jornada de dores. Somos chamados a seguir a Jesus por esse caminho nada fácil, o caminho da cruz. As costas nuas, a carne viva da verdade, as farpas chibatadas, a raiva, a vaia viu pra vida, o rosto fosco, o olho roxo, o sangue pesado e ele humilhado. Esse é o caminho. A cruz nas costas, as costas nuas, a carne viva da verdade, as farpas chibatadas, a raiva, a vaia viu pra vida, o rosto fosco, o olho roxo, o sangue pesado e ele humilhado. Esse é o caminho. Esse é o Tendo passado a noite sem dormir, sendo maltratado e torturado, carregar a cruz era uma tarefa pesada para qualquer ser humano. Jesus simplesmente não tinha mais forças. Por isso, obrigaram um homem, escolhido ao acaso, a carregar a cruz após Jesus. Até aquele momento, Simão era apenas um rosto na multidão, um transeunte qualquer, sem nenhuma relação com aquele condenado. No instante seguinte, não era mais apenas um mero espectador, mas havia sido trazido para o centro do palco e se viu vivendo no meio do drama.
Esse irmão certamente deve ter se assustado naquela manhã, mas há fortes indícios no Novo Testamento de que sua vida e a de sua família foram santamente transtornadas e totalmente transformadas como consequência do seu encontro aparentemente casual com o Cristo e sua cruz. Simão viu a luz de perto e a sua vida nunca mais foi a mesma. Hoje a oportunidade se repete. Você e eu somos desafiados a carregar a cruz ao lado de Cristo. Não tenho nada com isso. É o que você dirá? Não sei não, se eu fosse Simão, em plena luz do dia, será que a levaria? Não sei não, se eu fosse Simão, em plena luz do dia, será que a levaria? Com isso, carregando a cruz, ao lado de Jesus, gente vê a luz. Carregando a cruz, ao lado de Jesus, gente vê a luz. o homem em silêncio diz que tudo isso tem a ver comigo. Tem a ver comigo. O seu sofredor é o Messias prometido. Carregando a cruz, ao lado de Jesus, a gente vê a luz. Carregando a cruz, ao lado de Jesus, a gente vê a luz. Carregando a cruz, ao lado de Jesus, a gente vê a luz. Simão não foi o único a interagir pessoalmente com o sofrimento de Jesus. O evangelista Lucas diz que, em meio à multidão, um grupo se destacava, acompanhando com tristeza e choro o mestre em seu sofrimento. As amigas de Maria e outras mulheres de Jerusalém se solidarizaram com ela, talvez imaginando: e se fosse meu filho? Foi o próprio Jesus, reunindo forças para lhes dirigir a palavra, quem as exortou a redirecionar seu lamento. Não era uma repreensão por sua simpatia e solidariedade, mas um redirecionamento do olhar daquelas senhoras para o que viria a ser o verdadeiro motivo de lamentação: as consequências que a nação de Israel enfrentaria por ter rejeitado o seu rei, o Messias prometido, o Filho de Deus. Você também o rejeitará? Não chorem por mim,
Mulheres de Jerusalém, chorem por seus filhos, netos, chorem pela desolação que vai vir, chorem pela dispersão, chorem pela Inquisição, pelos campos de concentração, pelos inimigos que surgirão perseguindo Israel. Não chorem por mim, mulheres de Jerusalém, chorem por seus filhos, netos, chorem pela desolação que vai vir, chorem pela dispersão, chorem pela Inquisição, pelos campos de concentração, pelos inimigos que surgirão perseguindo Israel. Chorem todo dia pelo morticínio, pelo antissemitismo, o sionismo, até que eu venha e faça paz, e faça paz. Todo dia pelo morticínio, pelo antissemitismo, o sionismo, até que eu venha e faça paz, e faça paz. Essa paz só é possível através do caminho da cruz. O caminho da cruz é feito de dor. A dor física do espancamento e do chicoteamento, a dor moral do desprezo e da rejeição, da humilhação pública e das falsas acusações, a dor espiritual do pecado da humanidade. Esse caminho que Jesus trilhou fez de todos nós filhos do coração de Deus. Fomos adotados na família divina, tornados irmãos em Cristo, sendo a partir de então responsáveis uns pelos outros. Jesus ilustra isso ao estabelecer um novo tipo de relacionamento entre sua própria mãe Maria e seu discípulo mais jovem, João. Em Cristo, a fraternidade supre o amor que transcende os laços de sangue. Acolhe um novo filho. Em meio à dor, João adota a nova mãe. Somos assim, aceitos e adotivos na nova família. Em meio à dor, Maria acolhe um novo filho. Em meio à dor, João adota a nova mãe. somos assim, aceitos e adotivos na nova família. Amados como discípulos, Amados como filhos,
e corpos transformados, almas, espíritos e corpos transformados. Esse caminho que Jesus trilhou o levou finalmente à cruz, onde ele provou o castigo pelo pecado de todos aqueles que ele veio salvar. Ao experimentar temporariamente o desamparo de seu Pai, ele consumou a obra que nos reconcilia eternamente com Deus, agora também nosso Pai. O sol nos olhos oculta tua face, a nuvem escura encobre tua vontade. Hoje, agora, não estás comigo, não ouves meu clamor, estou sozinho. Nada faz sentido. A palavra única, inconsútil, cobrindo o real. Soldados brincam um lance de dados, e na cruz o real grita, grita, está consumado. Está consumado. No princípio, a palavra é que inventa o real, e no fim a palavra é Transfigurado pelo sofrimento, Jesus mergulhou na escuridão da morte. Aquela sexta-feira terminou sombria, com os seguidores de Jesus observando de longe seu corpo inerte sendo retirado da cruz e sepultado antes do pôr do sol. O sábado foi silencioso, triste e choroso. Mas os domingos nunca mais seriam os mesmos. Nenhum ser humano presenciou o que aconteceu dentro daquele sepulcro pouco antes do alvorecer do primeiro dia da semana. Porém, os guardas da escolta fornecida por Pilatos para vigiar o túmulo poderiam relatar o que os deixou quase mortos de pavor. Um ser angelical descera do céu e provocara um enorme tremor de terra ao remover a pedra que selava a entrada da tumba. Não é difícil imaginar a expressão feliz e triunfante que exibia no rosto ao se posicionar assentado sobre aquele pedaço de rocha. Seu Senhor vencera a morte, garantindo também a vida eterna a todos por quem ele morreu. A luz eterna venceu as trevas para sempre. Esta é a razão pela qual somos também chamados por ele mesmo de luz do mundo. Somos libertos das trevas e da morte para proclamarmos sua glória.
Pequenas luzes que, unidas, iluminam o mundo escurecido pela alienação em relação a Deus. Meio à escuridão, milhares de reflexos sobre seu corpo, feito constelação, um brilho, um calor, outra mesma dimensão, borboleta fora do casulo, e dali vem a realidade, em verdadeira beleza da vida em liberdade, um brilho, um calor, outra mesma dimensão, o Cristo Senhor, nossa ressurreição. Motivo pra saudade, Ele está vivo, venceu a morte e toda a maldade. Esse é o segredo de se viver em comunidade, novas criaturas iluminando a cidade, um brilho, um calor, surge em meio à escuridão, é Cristo Senhor, nossa ressurreição, um brilho, um calor, surge em meio à escuridão, é Cristo Senhor, nossa ressurreição, um brilho, um calor, surge em meio à escuridão, é Cristo Senhor, nossa ressurreição, um brilho, um calor, surge em meio à escuridão, é Cristo Senhor, nossa ressurreição, um brilho, um calor. Queridos, glórias a Deus e que o Senhor seja exaltado por tão belas músicas e por terminarmos com essa mensagem tão bonita. A luz, e que agora nós somos luzeiros a iluminar este mundo. Que bela mensagem, que transformação que todos nós passamos. Eu gostaria de continuar nessa noite e trazer uma breve reflexão aos nossos corações com a palavra do Senhor. Hebreus capítulo de número 10, versículo 1 e depois o versículo 12 a 14. Hebreus 10, versículo 1 e depois leremos do 12 até o 14. E eu farei a leitura na NVT, a nova versão transformadora, que diz assim: a lei constitui apenas uma sombra, um vislumbre das coisas boas por vir, mas não as coisas boas em si mesmas. Os sacrifícios são repetidos todos os anos, mas nunca puderam purificar inteiramente aqueles que vêm adorar. Versículo de número 12 agora. Nosso sumo sacerdote, Jesus, porém, ofereceu a si mesmo como único sacrifício pelos pecados, válido para sempre. Então, sentou-se no lugar de honra, à direita de Deus.
e ali aguarda até que todos os seus inimigos sejam humilhados e postos debaixo de seus pés. Porque mediante essa única oferta, Ele tornou perfeitos para sempre os que estão sendo santificados. Vamos orar? Pai, eu peço em nome de Jesus, que Tu nos abençoes neste momento. E ó Deus, como o Senhor vem falando conosco nessa noite, agora através da Tua palavra, confronta-nos, transforma-nos. Nós te pedimos em Cristo Jesus e pela ação do Espírito Santo que habita em nós. Essa é a nossa oração. Amém. Por que tantos sacrifícios? Por que tantos sacrifícios ocorrem no Antigo Testamento? Essa é uma pergunta que há poucos dias uma pessoa me fez. Ser pastor tem esse privilégio. O privilégio de nós respondermos perguntas diversas durante a semana. E eu parei um pouco quando isso chegou a mim, e eu fiquei pensando, por que será que essa pessoa me perguntou isso? Por que existem tantos sacrifícios no Antigo Testamento? De fato, responder essa pergunta é algo, é uma coisa, é um momento. Mas existe um momento anterior. Um momento que eu nunca havia parado para pensar. Eu nunca, quando lendo o Antigo Testamento, e principalmente todo começo de ano nós passamos lá pelo Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, nós chegamos ao final desses livros e nós vemos tantos sacrifícios, mas eu nunca fiz exatamente essa pergunta. Por que existem tantos sacrifícios no Antigo Testamento? Essa pergunta me inculcou, não porque eu não soubesse a resposta, mas o que levou a pessoa a notar isso, ou como eu nunca havia lido o Antigo Testamento e me perguntado isso. De fato, responder essa pergunta, ela demanda de nós muito mais tempo do que eu teria nessa noite. Mas eu quero deixar de modo breve e claro para os irmãos que existem tantos sacrifícios no Antigo Testamento, porque Jesus se ofereceu de uma vez por todas em nosso lugar. Essa é uma pergunta que eu e você podemos ter a certeza da resposta. Jesus se ofereceu de uma vez por todas em nosso lugar. A carta aos Hebreus é uma carta que mostra exatamente o que Jesus fez, como Ele fez e de modo perfeito Ele fez. E de fato, se nós olharmos para os mandamentos, tão somente por eles e com os olhos humanos, nós não entenderemos todos eles. Mas o meu convite nessa noite é para que você olhe através da perspectiva do Senhor. E olhando através da perspectiva do Senhor, você entenda que Jesus fez o que Ele fez e o que foi cantado aqui nessa noite, no meu lugar e no seu lugar, mas antes disso, porque Deus planejou que assim Ele fizesse. Jesus se ofereceu de uma vez por todas, porque sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Sem derramamento de sangue não há como eu, não há como você explicar ou melhorar ou aperfeiçoar a nossa vida. É interessante que quando nós vamos ler na Revista Atualizada, diz que Cristo fez todas essas coisas para aperfeiçoar. E aqui na NVT, na Nova Versão Transformadora, nós lemos que Ele fez isso para que nós nos tornássemos puros, para que Ele nos
purificasse. Ou seja, Jesus se entregou de uma vez por todas no madeiro e foi considerado maldito em nosso lugar para que houvesse perdão. Cristo derramou o seu sangue inocente para que todos os pecados fossem perdoados. A lei de Deus é perfeita. A lei de Deus é real. E ela não poderia passar desapercebida, e nós não poderíamos passar por ela desapercebidos. Deus precisava cumprir a sua lei. Deus precisava se satisfazer. E a forma que Ele se satisfez foi em Cristo Jesus. Então, de maneira prática, para a minha vida e para a sua vida, Jesus Cristo é o perfeito mediador entre nós e Deus. Ele se colocou em nosso lugar e ofereceu perdão em nosso lugar. Então, a busca por mediadores, os anseios que nós temos no nosso coração e que nós procuramos saciar de alguma forma, só serão saciados se Jesus Cristo for esse mediador. Se Jesus Cristo for a ponte, se Jesus Cristo for o reconciliador, se Jesus Cristo for aquilo que nós cantamos aqui na última música, se Jesus Cristo for a luz a iluminar o meu e o seu coração. Não há anseio que não encontre solução em Cristo. Todos os anseios da nossa vida se resumem apenas à pessoa de Jesus. E é por isso então que na Páscoa, nesse momento onde nós comemoramos que Ele vive, nós podemos ter a plena certeza que Cristo cumpriu o seu papel de mediador e nos deu perdão. E foi esse amor e que nos o deu fez tomar purificação as nossas enfermidades e e nos culpas. tornou Com aceitos esse amor ele aceitou diante ser de esmagado. Deus. Com esse amor sua vida Jesus foi se uma ofereceu oferta ao de uma Pai vez por pela todas. nossa culpa. Primeiro, porque sem derramamento de comigo. sangue não há Vamos perdão. olhar de Mas em perto. segundo, porque O a caminho nossa da cruz vida diz carece respeito a mim da e a graça. você, pois foi por A causa minha de vida, a nós sua que vida Ele escolheu carece guiá-lo. da graça. Desde o primeiro Como jardim, diz o texto, no Éden. a lei Esta constitui é a nossa apenas história, uma como sombra, raça humana e um como vislumbre indivíduos. das coisas boas Eu do estava porvir. Você também Mas elas estava não lá. são as coisas boas em si mesmas. Algo que eu e você não podemos esquecer. A lei de Deus não paga aquilo que eu e você fizemos de errado. A lei em si mesma não oferece vida. Sempre, desde o Antigo Testamento e agora na carta aos Hebreus, nós podemos ter a certeza disso. Os sacrifícios, as leis, os mandamentos do Antigo Testamento eram tipos, alegorias, apontamentos para Jesus Cristo. Porque afinal de contas, essa lei, como diz Paulo aos Gálatas, serviu como um instrutor que pega na nossa mão e nos leva até Jesus Cristo e nos mostra que Cristo é a própria vida e é a graça de Deus que se revelou a nós. Ou como diz Paulo a Tito, a graça se manifestou a mim, a você e àqueles que creem no Filho de Deus. E isso aconteceu porque eu e você não tínhamos como pagar. Eu me lembro de uma aula no seminário, quando o professor me disse o seguinte: é muito bonito, quando nas nossas orações, nós agradecemos a Deus porque Ele tomou o nosso lugar. De fato, é isso que aconteceu. Mas é importante nós lembrarmos que Ele tomou o nosso lugar, porque nós não poderíamos pagar. O Antigo Testamento nos dá leis maravilhosas, mandamentos bonitos, até mesmo porque nós vamos ver os profetas dizendo que as leis dão vida, mas elas dão vida porque sempre, quando elas eram cumpridas, nós deveríamos olhar para frente. Ou o povo do Antigo Testamento precisava ter fé no Messias que viria. Meu querido, minha querida,
confiança em si mesmo não salva. Acreditar na força do seu próprio braço não te salva. Merecimento e autovalorização não te salva. Você dizer para você mesmo que você tem valor e que você consegue, pode até mesmo fazer com que você dê passos à frente na sua vida, mas isso não salva. Isso não te livra da ira de Deus. Isso não te livra das forças do pecado. Isso não faz de você nova criatura. O que te faz nova criatura é tão somente Jesus Cristo, o qual a lei nos apontou e o qual nós temos vida nele hoje. A lei não salva. Por isso, pare de viver uma vida se culpando quando você não cumpre todas as coisas. Porque deixa eu te avisar, você não vai cumprir. Você não tem como cumprir. Como eu, você também é carente de Cristo e carente da graça. Não se esqueça da graça de Cristo. Não se esqueça dessa história que nós cantamos hoje. Que desde o madeiro até a sua ressurreição, foi tudo por graça, e não foi porque nós merecíamos, e nem porque nós éramos cumpridores das leis, mas porque Ele nos amou, e em seu profundo amor, se entregou por nós, numa cruz. Jesus se ofereceu de uma vez por todas, porque sem derramamento de sangue não há perdão, porque a nossa vida carece da graça, e por último, porque Ele sempre foi o plano de Deus. Como eu disse aqui, os sacrifícios eram alegorias, imagens, sombras do que haveria de vir. Um instrumento educativo. Porque desde o princípio, desde Gênesis, desde antes de Gênesis, desde a criação ou desde antes da criação, a verdade era uma só. Deus tinha um plano para salvar a nossa vida. E isso envolvia Jesus Cristo se tornando como um de nós, vivendo como um de nós, sofrendo todas as coisas como nós sofremos, mas em tudo sendo vencedor e vencendo também a morte, ressuscitando ao terceiro dia, e assim sendo Rei e Salvador da minha vida e da sua vida. É por isso que o autor aos Hebreus diz que depois de ele ter feito todas essas coisas, ele se assentou no lugar de honra à direita de Deus, e ali aguarda até que todos os seus inimigos sejam humilhados e postos debaixo dos seus pés. Porque mediante essa única, de uma vez por todas, Ele tornou perfeitos para sempre os que estão sendo santificados. Se é verdade que nós precisamos de um mediador, se é verdade que nós não poderíamos pagar, Jesus Cristo faz isso e nos chama a confiar, nos chama a saber que por mais que todas as coisas aconteçam, como diz o autor aos Hebreus, já fomos tornados perfeitos diante dele, e agora o que vivemos é apenas um aperfeiçoamento para o grande e maravilhoso dia do Senhor Jesus Cristo. Querido, querida, não deixe que os medos dos nossos dias, não deixe que os seus medos, não deixe que os seus temores, que a culpa, que o amedrontamento, que qualquer outra coisa tire o seu olhar da confiança em Cristo Jesus. Ele é a luz, Ele é o pão da vida, Ele é o bom pastor, Ele é a porta do aprisco, Ele é a videira verdadeira, Ele é Deus, feito como um de nós, mas também Rei sobre a minha vida, sobre a sua vida. É por isso
que João, no capítulo 3, versículo 16, ele diz que Deus amou tanto ao mundo que ele entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crês isto? Crês nisto? Jesus se entregou de uma vez por todas. Eu e você precisamos nos lembrar sempre dessa história. Uma história que é maior do que o autor aos Hebreus. Uma história que é maior do que os sacrifícios do Antigo Testamento. Uma história que é maior que todos nós. Uma história de redenção. Uma história de aliança de graça. Uma história de favor imerecido. Uma história da humanidade sendo salva por Jesus Cristo. Uma história que começa com sacrifícios, que tem o seu clímax no maior e grande sacrifício, Jesus Cristo no madeiro, mas que vai terminar com Jesus Cristo nos céus, assentado no reino, num trono, sendo rei sobre todas as coisas. Jesus se ofereceu de uma vez por todas, para que nós passássemos por essa transformação de vida, a qual eu nessa noite te convido a fazer. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, vamos orar. Pai, louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja, ó Deus, porque no plano da redenção, na história da aliança, na história da salvação da humanidade, na história que o Senhor escreveu, que é sobre você, o Senhor nos chamou a fazer parte dela e a sermos transformados, a sermos regenerados, a sermos reconciliados, a sermos religados, a termos agora paz contigo e família com o teu povo. Deus, permita-nos que nunca esqueçamos dessas verdades, Pai. Que nunca nos esqueçamos que Jesus se entregou de uma vez por todas. E Ele fez isso para que houvesse perdão. Ele fez isso para ser o nosso mediador. Ele fez isso porque Ele é o único digno de toda a confiança do meu coração, do coração daqueles que me escutam, de todos aqueles, ó Deus, que sofreram a queda, mas que hoje creem em Jesus Cristo ressurreto, vivo, levantado dentre os mortos, a primazia dentre os mortos, mas também Rei, e que um dia, para todos sempre, estaremos diante do seu trono, louvando e engrandecendo, porque Ele é Senhor, Ele é Salvador. Ó Deus, essa é a oração da nossa noite, Pai, e é por isso que nos alegramos, nos colocamos diante de Ti, carentes, necessitados do Teu grande e suficiente amor, para a minha vida, para a vida daqueles que me escutam, para a vida daqueles que estão aqui, para a vida daqueles que creem que Jesus Cristo vive e reina. Meu querido e minha querida, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Santo Espírito do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida, e sobre ela permaneça para todo sempre, até o grande dia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.
escuridão, milhares de reflexos sobre seu corpo, feito constelação, um brilho, um calor, outra mesma dimensão, borboleta fora do casulo, e dali vem a realidade, em verdadeira beleza da vida em liberdade, um brilho, um calor, outra mesma dimensão, o Cristo Senhor, nossa ressurreição. Não há motivo pra saudade, Ele está vivo, venceu a morte e toda a maldade. Esse é o segredo que se vive em comunidade, novas criaturas iluminando a cidade, um brilho, um calor, surge em meio à escuridão, é Cristo Senhor, nossa ressurreição, um brilho, um calor, surge em meio à escuridão, é Cristo Senhor, nossa ressurreição, um brilho, um calor, surge em meio à escuridão, é Cristo Senhor, nossa ressurreição, um brilho, um calor, surge em meio à escuridão, é Cristo Senhor, nossa ressurreição, um brilho, um calor. Glória a Deus! Ele está vivo, aleluia.